Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, 11 de novembro de 2023, sejam todos bem-vindos. E depois de falar inúmeras vezes que não haveria cessar-fogo, nem tampouco negociação com o Hamas, Netanyahu mudou o rumo da conversa. Agora haverá cessar-fogo e negociação com o Hamas. Israel pode, segundo muitos analistas, estar entrando agora numa negociação bastante perigosa. Bem, vamos aos fatos. O Gateway Pundit havia publicado anteriormente, ontem, que Israel chegou a um acordo com o Hamas para um cessar-fogo temporário em troca da libertação de alguns reféns. Espera-se que o acordo entre em vigor na quinta-feira, disse o Gateway Pundit, com 12 israelenses sendo libertados todos os dias. Todas as crianças e 13 mães estariam envolvidas nas negociações. Os partidos de direita opõem-se ao acordo, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu irá em frente para aprovar o acordo com os votos dos partidos de esquerda. Abre aspas. Um responsável político apresentou à noite de terça-feira o esboço do acordo para libertar dezenas de reféns do cativeiro do Hamas e sublinha que todas as forças de segurança, o Shin Bet e a Mossad, são a favor do esboço de negociações, e também todo o gabinete de guerra está unido para aprovar a proposta, escreveu Arutz Sheva. Bem, isso foi o Gateway Pundit quem deu a notícia. Agora, o Jewish News Syndicate fala hoje o seguinte: de acordo com detalhes divulgados pelo governo na quarta-feira, hoje, o acordo prevê que o Hamas liberte 50 dos estimados 240 reféns capturados em 7 de outubro, em troca de um cessar-fogo de vários dias. Mulheres e crianças serão libertadas em grupos de aproximadamente 12 pessoas por dia durante 4 dias, nos quais haverá uma pausa nos combates. Mais 10 reféns serão, então, libertados em troca de cada dia adicional de cessar-fogo até um máximo de 10 dias. O acordo também exige que Israel liberte até 150 prisioneiros de segurança em troca dos 50 reféns iniciais, e mais se outros reféns forem libertados. O governo publicou uma lista de 300 prisioneiros e detidos palestinos que poderão ser libertados como parte do acordo, e o público terá a oportunidade de recorrer da libertação de prisioneiros específicos durante um período de 24 horas. Dos 300 prisioneiros, 287 são homens com 18 anos ou menos, a maioria dos quais foram presos por tumultos, lançamento de pedras e outros crimes na Judéia, Samaria e Jerusalém Oriental. As outras 13 são mulheres adultas, a maioria condenadas por tentativa de esfaqueamento. Os palestinos em Jerusalém Oriental estão preparando grandes celebrações para receber em casa os terroristas que deverão ser libertados das prisões israelenses nos próximos dias. Todos os 300 prisioneiros palestinos só serão libertados na condição de que 100 reféns israelenses sejam também libertados. O comunicado do governo israelense diz o seguinte, abre aspas, imediatamente o fim da pausa nos combates, uma pausa necessária para garantir a libertação dos reféns, os combates serão retomados na faixa de Gaza, a fim de destruir as capacidades militares e organizacionais do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina na faixa e para criar as condições para o retorno de todos os reféns. Diz o Jewish News Syndicate que o presidente israelita Isaac Herzog apoiou a decisão do governo, embora tenha acrescentado que compreendia os seus oponentes. Ele disse: as reservas são compreensíveis, dolorosas e difíceis, mas, dadas as circunstâncias, apoio a decisão do primeiro-ministro e do governo de avançar com o acordo para libertar reféns.
Este é um dever moral e ético que expressa corretamente o valor judaico e israelense de garantir liberdades dos mantidos em cativeiro, com a esperança de que seja o primeiro passo para devolver todos os reféns para casa. O Estado de Israel, as forças de defesa de Israel e todas as forças de segurança continuarão a agir de todas as formas possíveis para garantir esse objetivo, juntamente com a restauração da segurança absoluta dos cidadãos de Israel, continuou ele. Claro, muita alegria entre os familiares dos reféns de Israel, também muita alegria por parte de algumas alas radicais lá da faixa de Gaza, evidentemente, porém, muita desconfiança por parte de alguns analistas sérios lá em Israel, que não estão gostando nada dessa história. Bem, hoje o escritor e jornalista Mike Snyder publicou rapidamente um texto bem mal escrito, bastante truncado, mas que acende essa luz vermelha, ou melhor, mostra por que esta luz vermelha acendeu em vários escritórios, por assim dizer, de analistas geopolíticos. Ele disse: rumores de que a guerra no Oriente Médio está prestes a atingir um próximo nível estão circulando por todas as redes sociais neste momento. Os iranianos e as organizações que eles apoiam odeiam absolutamente o que está acontecendo em Gaza e têm se preparado para agir. Então, veremos uma grande mudança em breve, segundo esses rumores das redes sociais. Bem, se isso acontecerá mesmo é difícil dizer, porque há muitas coisas envolvidas em tal decisão. Mas o antigo comandante da Guarda Revolucionária do Irã disse publicamente que veremos nos próximos dias frentes adicionais juntando-se ao conflito em Gaza. E aqui então ele pega uma publicação do diário libanês Al-Mayadeen, onde o chefe da Guarda Revolucionária, o antigo chefe da Guarda Revolucionária do Irã, disse o seguinte, ou melhor, a matéria diz o seguinte: em meio às ameaças dos rebeldes Houthis no Iêmen, apoiados pelo Irã, de bloquear navios israelenses no estreito de Bab el-Mandeb, o ex-comandante da Guarda Revolucionária do Irã, Mohsen Hazai, advertiu que nos próximos dias veremos frentes adicionais juntando-se ao conflito em Gaza. Ele disse, através de uma comunicação pelo diário libanês Al-Mayadeen, afiliado ao Hezbollah, que, abre aspas, se a pressão sobre os residentes de Gaza continuar, a guerra receberá maior apoio. O Hamas, disse ele, não está sozinho. Tem apoio das forças de resistência no Líbano, no Iraque e no Iêmen, mas não disse nada sobre a Síria. Em outra publicação, lê-se o seguinte: o ministro dos Negócios Estrangeiros iranianos, Hossein Amir Abdollahian, repetiu as suas declarações dizendo que a primeira fase da escalada da guerra começou através das facções de resistência que tomam as suas próprias decisões. Se todas as tentativas para impedir esses crimes falharem, todas as opções estarão sobre a mesa e a situação regional, ou a situação em Gaza, mudará bastante, disse ele. Bem, não por outra razão, um texto um pouco mais antigo foi relembrado hoje pelo Memri, que diz o seguinte: em 8 de novembro de 2023, a agência de notícias Reuters, citando suas próprias fontes, informava que o Hezbollah tinha um míssil antinavio universal de médio alcance, chamado Iacont, de design soviético, também chamado P-800 Onyx, que pode ser lançado do ar, da terra ou também debaixo d'água. De acordo com a agência, o Hezbollah pode ter adquirido o Iacont da Síria, onde os seus combatentes têm lutado ao lado do presidente do país, Bashar al-Assad, e das forças governamentais desde 2011, ou seja, como o Hezbollah está na Síria desde 2011,
é bastante previsível supor que sim, tenha bases muito fortalecidas na Síria, apontando, evidentemente, suas armas para Israel. Dizia também o texto: os primeiros relatos de armas russas fornecidos à Síria, que acabaram na mão do Hezbollah, apareceram em 2006. Naquela época, o Hezbollah havia adquirido vários sistemas de armas de fabricação russa fornecidos à Síria, sob acordos assinados em 1995 e 96 e para serem usados contra Israel durante o conflito armado no Líbano. Os sistemas adquiridos foram o ATG-M9M136 Kornet e o 9K115-2 Metis-M. Ambos sistemas de mísseis guiados antitanque portáteis, e o RPG-29 Vampire, um lançador de RPG soviético reutilizável. Israel expressou repetidamente a sua preocupação com a cooperação militar entre Moscou e Damasco. Em agosto de 2006, de acordo com o diário russo Kommersant, o então primeiro-ministro israelense Ehud Olmert informou o presidente russo Vladimir Putin que o Hezbollah estava usando armas antitanques de fabricação russa que tinham obtido na Síria. De lá para cá, portanto, o envio de armas da Rússia para a Síria e depois para o Hezbollah continuou sem, digamos, muito monitoramento das forças de Israel. Hoje não se sabe exatamente qual é o poder do Hezbollah por conta dessas armas russas que chegaram às suas mãos. Mas tem-se então, desde o dia 8 de novembro, a notícia dada pela Reuters de que o Hezbollah sim tem um míssil muito poderoso, um antinavio universal de alcance médio, que poderia eventualmente atacar grandes embarcações de Israel no Mediterrâneo e também dos Estados Unidos. Estariam esses mísseis ou esse míssil também disposto a entrar no conflito por conta agora aproveitando essa janela de paz negociada entre Israel e o Hamas? Claro que isso são perguntas que ainda não podem ser respondidas, mas tem preocupado e muito os analistas que não gostaram nada deste acordo de cessar-fogo declarado pelo governo de Israel. Só nos resta, então, aguardar o desfecho dessa história. Pode ser que esteja a caminho aqui uma euforia sustentada pela ideia de uma paz bastante insustentável, para não dizer falsa. Por enquanto é isso. Até depois, se Deus quiser.